Paris. Procura-se uma rapariga, Dora Bruder, 15 anos, 1,55 m, rosto oval, olhos cinzentos acastanhados, casaco desportivo cinzento, camisola em tom bordô, saias, chapéu azul marinho, sapatos leves castanhos. Endereçar todas as indicações ao Sr. e à Sra. Bruder, Alameda Ornano, número 41, Paris. Assim inicia-se a obra de Patrick Modiano, e assim começa a odisseia do narrador, que apesar de nunca revelar o seu nome, o leitor fica a conhecer tanto sobre ele. Mas quem é Dora Bruder? O narrador questiona-se o mesmo, e ao longo desta obra somos envolvidos numa investigação que se apodera da mente e talvez mesmo da vida do narrador. Balançando entre memórias do seu passado, sobre várias camadas do tempo, passando por fragmentos da vida do seu pai, que apesar da distância que cresceu entre ambos, muito encontrou o narrador em comum no passado do seu pai, com o de Dora, e apresentando dados claros e deduções do paradeiro de Dora, quase como se estivesse a transmitir informação para a condução de uma investigação por parte do leitor, Modiano descreve como em 1998 o narrador lê, num antigo jornal da época da ocupação nazi em Paris, o pedido de ajuda que os pais da rapariga colocam numa rúbrica no jornal, de ontem para hoje. Ao longo dos apontamentos de locais, datas, moradas e nomes que rodam à volta desta rapariga, percebemos que Dora, filha de Ernest e Cecile Bruder, foi uma jovem nascida de uma família judia, e para sua proteção contra as rusgas aos judeus, foi admitida num internato religioso, obra do Sagrado Coração de Maria, que acolhia raparigas em condições desfavorecidas, mas que a sua estadia durou pouco mais que um ano. Num domingo, dia em que era permitida a saída das alunas, Dora, talvez após visitar os seus pais, não regressa ao internato. Na altura, apesar das investigações conduzidas, não foi descoberto por onde Dora andou, com quem esteve ou como sobreviveu ao tão rigoroso inverno em Paris, mas acabou por ser encontrada e regressou a casa. Por essa altura, o seu pai havia sido apanhado pelas autoridades e, sem razão aparente, como aliás tantos eram na altura, foi feito prisioneiro num campo de judeus em Drancy. Dora voltou a ausentar-se outras vezes, mas conheceu o mesmo fim que o seu pai. E quando a sua nacionalidade francesa podia salvá-la do terrível fim em Auschwitz, preferiu ficar do lado do seu pai, que não fora presenteado com a mesma salvação devido à sua nacionalidade austríaca. No tempo presente da obra, o narrador fica assombrado pela proximidade que sente com a rapariga. Podia ser, por em tempos, Dora caminhar nas mesmas ruas que o narrador caminhava agora, pela ideia de poderem ter visto o mesmo filme, por conviver com pessoas que puderam um dia ter vivido nos mesmos passos que ela, ou até pela mera assunção de uma obra na sua estante ter sido escrita por alguém que partilhou a mesma prisão que a jovem. O narrador emerge por completo nesta história que não lhe pertence, numa vida que não é sua, num tempo que não viveu, numa cidade que é tão diferente daquela em que vive agora. Deste modo, começa o leitor por saber o nome, uma descrição e uma localidade, e acaba sabendo a vida e o final desta rapariga, com exceção do tempo em que esteve ausente, que, como remete o narrador, será aquele que pertence apenas a Dora, que não se encontrará nos registros ou nas páginas do jornal, será aquilo que ninguém lhe conseguirá tirar, aquilo de mais precioso que tem. É realmente estranho pensar na profundidade de uma vida, que vai tanto para além da cara que vemos na rua, do estranho no assento ao lado do autocarro. Para onde vai ele? Com quem irá? Que irá fazer? Como é que chegou aqui? Difícil é imaginar, ou tomar consciência, que por trás de cada véu de um olhar, de um sorriso, de um gesto solitário, está um enredo tão complexo como o próprio girar da Terra, uma trama repleta de personagens, de memórias, costumes, sonhos, aspirações, corações partidos, vitórias e segredos. Que cada indivíduo é tanto mais do que o olhar sugere e que cada vida leva às suas voltas tão singulares. Mais difícil que isto é mesmo pensar como a rua, a cidade, o país, o mundo em que vivemos tem milénios de história e que as ruas que hoje caminhamos foram em tempos percorridas por outros, que tal como nós um dia, desvaneceram de um poema do tempo e que resta apenas os fantasmas daqueles que foram. Quando fui há 2 anos a Berlim, visitei um campo de concentração fora da cidade e fui rodeada na sufocante sensação de estar na presença de milhares de pessoas cuja cara não conseguia ver. A verdade é que o mundo é mesmo assim. Onde quer que se vá, a história já por lá passou. E se um dia iríamos também passar a ser apenas um capítulo nessa interminável história, suponho que seja uma necessidade, ou melhor, uma obrigação, fazê-lo um capítulo inesquecível.